Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: na verdade esse é um tema zero. Podem perceber que eu trouxe para a discussão hoje 5 temas e não 4, como eu tenho feito, porque eu encaixei esse tema aí, que é o tema zero, na discussão, por causa da enorme discussão que houve sobre isso. Esse fato aí, esse atentado a tiros contra o Donald Trump, derrubou a grade de programação da TV. Então eu penso que se eu não falasse a respeito disso, vários de vocês me perguntariam, e como forma de respeito a quem acompanha o canal, e eu acho que quer uma discussão ainda que breve sobre isso, eu encaixei esse tema aí, que é um tema zero. Normalmente eu discuto 4 temas, eu trouxe 5 hoje, porque eu quero começar o vídeo falando a respeito desse assunto. Por que eu ponderei a possibilidade de não falar sobre isso? Porque não existe muita materialidade ainda para falar sobre o que aconteceu. A gente pode pensar em hipóteses, a gente pode avaliar o contexto em torno do acontecido, mas o significado do acontecido em si, o que realmente aconteceu, ninguém pode bater o martelo sobre isso, porque existe muito pouca coisa que veio até agora sobre o que realmente aconteceu. Se alguém estiver falando claramente sobre o que aconteceu, batendo o martelo, está mentindo. De forma que quando a gente observa o cenário hoje da discussão que está sendo feita sobre esse episódio, as falas que estão sendo feitas revelam muito mais sobre os interesses políticos de quem fala do que propriamente sobre o acontecimento, porque se sabe muito pouco sobre o acontecimento. O que eu vi é que tinha balas unindo na orelha do Trump, e já tinha gente com todo o panorama construído. Ou o cara tramou o tiroteio, ou ele está mentindo. Não tem como acontecer algo desse tipo. Que nem aquele episódio do helicóptero do ex-presidente iraniano que caiu e ele veio a falecer. O helicóptero caiu 5 minutos depois, tinha gente com análises completamente estruturadas sobre todo o contexto e até já acusando setores de terem derrubado o helicóptero, o que as investigações feitas pelo Irã não vieram a comprovar depois. Ou seja, quando aparecem essas análises muito fechadinhas, com todas as conexões, com todo o panorama, sobre um fato do qual pouco se sabe, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu abro essa discussão hoje, trazendo essa discussão, mas muito mais como um alerta para a gente tomar muito cuidado, porque qualquer abraço muito apertado em uma tese pronta e reproduzir essa tese pode servir a vários interesses escusos em torno desse fato, do qual, repito, muito pouco se sabe para fechar questão sobre ele. Então eu já sou muito claro com vocês aqui a respeito disso. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, final da tarde, início de noite do domingo, dia 14 de julho. O vídeo torna-se público para vocês às 8 da manhã da segunda-feira, ou seja, estou gravando mais de 12 horas antes. O que eu tenho é muito pouco para fazer essa avaliação, assim como todos que estão falando sobre isso. Essa questão ainda está acontecendo, está sendo investigada, tem muita coisa que tem que aparecer para alguém poder fechar uma questão sobre isso, entendeu? Então, o que eu recomendo é prudência, como sempre, e não se deixem levar por canto de sereia. Muito embora muita coisa possa fazer sentido, a gente sabe muito pouco ainda para fechar questão sobre o tema. A matéria que eu trago é sobre o ocorrido, só para ilustrar o fato: o atirador de comício do Trump morto por atirador do serviço secreto, dizem autoridades. Então, assim, o que a gente sabe de concreto sobre o fato que aconteceu, fora o episódio em si, fora o fato de que o atirador foi abatido? É o que eu coloco nas letras vermelhas, começo por elas para entrar nessa discussão de maneira mais estruturada. O que se sabe
é que houve um brutal erro, e eu não coloquei entre aspas, porque não se sabe se foi ou não proposital, não se sabe se foi ou não tramado, porque pouco se sabe a respeito do que aconteceu. Foi tramado pelo Trump? Não sei. Foi tramado pelos democratas? Não sei. Foi algo aleatório? Não sei. Não só eu não sei, como ninguém sabe. Mas o que se sabe é que houve um erro brutal de quem deveria garantir a segurança do comício. Um palco montado perto de um prédio perfeito para um sniper colocar uma arma e acertar a cabeça do Trump, no caso aí, a orelha do Trump. Aí tem toda uma discussão, tem essa foto mesmo, pega a bala que estaria passando ali, né, aparece a trajetória. Aí tem discussão de médicos sobre se sairia sangue ou não, se arrancaria a orelha ou não. Tem muita discussão, que é aquela mesma questão sobre o episódio do hospital na Ucrânia, que teve se foi um míssil russo, se foi um míssil de sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. Aí havia vídeos ali que estavam fazendo discussão sobre isso, até vários de vocês me comentaram, me perguntaram o que eu achava, e nos comentários eu disse sempre o mesmo. Tem gente fazendo análise de vídeo a partir da anatomia, né, da anatomia da munição, para determinar quem disparou. Só que, dada a qualidade do vídeo, ou a baixa qualidade do vídeo, todo mundo estava vendo aquilo que queria ver. Então ninguém chegava a uma conclusão a respeito do que realmente aconteceu. Se eu partisse de uma premissa e pegasse um certo míssil russo, fazia sentido. Se eu pegasse um outro míssil produzido nos Estados Unidos, enviado para... faria sentido. Porque a qualidade do vídeo não permitia esse tipo de avaliação. Tanto que até agora não se chegou a uma conclusão, não se fechou questão sobre isso. O Ministério da Defesa russo não bateu martelo sobre a questão, e muito menos o outro lado, que é o lado da OTAN, bateu martelo sobre o que realmente aconteceu naquele hospital que foi atingido na Ucrânia. Sobre a questão do Trump, até agora tem o quê? Análise de vídeo, técnicos falando sobre o que poderia ter acontecido, se um projétil de um calibre desse tipo realmente iria fazer um ferimento daquele tipo. Então temos discussões indiretas. Claro, o que nos interessa aqui no canal é as motivações e o contexto político. Se isso tem a ver com uma intriga interna, se tem a ver com uma questão mais ampla. Existem enredos que constroem um cenário ligado até ao que acontece na guerra na Ucrânia. Eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso. Logicamente, por ser um cenário eleitoral, muito pode ter a ver com o cenário interno dos Estados Unidos. Mas o que eu falo agora o que eu recomendo, estejam abertos a todas as ideias que aparecerem, mas não fechem questão em nenhuma, porque ainda é muito cedo, tá? Letras azuis, segundo ponto. Cada um está utilizando o episódio para reforçar o seu próprio discurso político. Então, vocês podem perceber que os variados setores políticos estão trabalhando politicamente em cima disso, como o próprio Trump. No ato em si, do disparo, que ele baixou ali, os seguranças foram, deu todo aquele salseiro, ele levantou já, levantando o punho, já teve foto ali com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, tudo muito né, emblemático por uma campanha, e ele já levantou lá, fight, né? Então ele já trouxe, na hora ele já fez uma apropriação política daquilo. O Biden fará a sua apropriação política com cuidado, lógico, porque, né, é um episódio envolvendo o seu adversário, aí tudo requer que ele tenha mais cuidado, tanto é que ele cancelou campanha, e a partir disso vai se desenvolver uma campanha. A Rússia fez o seu trabalho, trazendo o seu lado, acusando. Por quê? Porque nessa bagunça que está aí, todo mundo pode dizer qualquer coisa, porque tudo está valendo por enquanto. O que a gente não pode é se deixar levar por isso aí, e abraçar as teses e fechar a questão sobre o que está acontecendo. Então sempre tome muito cuidado. A bala estava zunindo no ouvido do Trump, supondo que não sejam estilhaços, porque muito bem pode ser estilhaço que acertou a orelha dele. A bala bate em algum lugar e, né, gera estilhaços que voam nele e machucam a orelha. Eu acho até que é muito mais plausível pensar isso do que a bala ali ter gerado aquilo ali de raspão, porque daquele calibre de raspão gera um baita de um estrago, né? Agora, sempre desconfiem disso. A bala estava zunindo no ouvido do cara
e já tinha tese vindo para a internet pronta. O helicóptero do ex-presidente iraniano estava caindo e já tinha gente com tese pronta, inclusive apontando o dedo. Pô, a menos que o cara tenha derrubado o helicóptero e postado na hora, ou o cara fosse o próprio atirador que ele atira e já posta, nem daria tempo, mesmo que ele fosse o atirador. Porque o tempo da bala não daria nem para ele pegar o celular para fazer uma postagem, entendeu? Então é preciso tomar um pouco de cuidado, né? Eu não vou recomendar cuidado a quem produz conteúdo. Né? Cada cabeça uma sentença, mas para quem acompanha o trabalho e consome conteúdo, lógico que eu tenho que indicar prudência aí para não ficar se deixando levar por isso aí, né? Eu já vou explicar essa imagem aqui, tá? Os democratas, agora vamos para o contexto, né? Esse contexto para os democratas, para o Biden, para os republicanos, para o Trump. Vamos ver o que está colocado no meio dessa... qual é o contexto no qual vai acontecer esse episódio aí. Letras azuis. Os democratas precisam de um cataclismo eleitoral para mudar o cenário de 2024. Em 2020, também era necessário, porque o Trump tinha vantagem lá, né? Não havia uma solidez muito grande do Biden. Mas em 2020 o Trump estava no poder. Aí houve um episódio, que foi o episódio do George Floyd, que convulsionou os Estados Unidos. Isso gerou um cataclismo eleitoral. Só que como é que vai se criar um cataclismo eleitoral agora, quando o presidente é o Biden, para reverter o panorama? Em 2020 foi possível porque o Trump era o presidente. Então era possível criar todo um cenário a partir do episódio do George Floyd, que, diga-se de passagem, é um episódio, não estou reduzindo a importância, mas dado o absurdo, é um episódio corriqueiro envolvendo a polícia dos Estados Unidos. Tanto é que aconteceram vários episódios lá de George Floyd depois. Só que naquela altura do campeonato, no meio de um cenário eleitoral, os democratas carregaram ali na sua campanha, trouxeram de maneira bem sucedida aquilo para o episódio, ele quase rasgou o tecido social nos Estados Unidos, e aquilo gerou um ensejo que fez com que o Biden subisse ao poder. Que é o que eu coloco ali, né? Em 2020 houve o efeito Coringa, porque esse filme estreia, eu posso estar enganado, no final de 2019. E tudo aquilo que veio em 2020 foi muito no cenário de insatisfação com uma certa situação, pessoas nas ruas, uma situação de insubmissão muito grande que levou muita gente às ruas. Tinha cidadão contra cidadão, né, movimentos de rua, quebrando o mercado, cidadãos armados defendendo o bairro. Houve uma situação bem caótica, que foi o efeito Coringa, né, que foi um efeito de caos, né, de anomia, digamos assim, que marcou a eleição de 2020. Que não estou dizendo que foi o filme que levou a isso, estou colocando aí uma certa sincronicidade com o filme. E isso acontece muitas vezes na história dos Estados Unidos, né? Eu me pergunto se em 2024 não vai haver um efeito guerra civil, porque tem um filme que está passando no cinema, eu não sei se, acho que até já saiu de cartaz, ele começou a passar em abril, alguma coisa assim, que é um filme gringo, né, um filme yankee, mas ele tem um ator brasileiro que é o Wagner Moura, que envolve um cenário de um presidente autoritário que sobe ao poder e a população pega em armas para... Eu me pergunto se 2020 foi o efeito Coringa, se não vai haver o efeito Guerra Civil em 2024, porque existe um filme em que se pega em armas para derrubar um presidente que é apontado como autoritário. Todo mundo sabe que Hollywood marca o Trump dessa forma, e o Trump foi alvo de um atentado com tiros. Então me parece que a gente sai do contexto de efeito Coringa de 2020 para um possível efeito Guerra Civil em 2024, que é algo bem mais profundo. Então, o panorama de 2024 é muito complicado. O Trump não está no poder, é muito difícil jogar uma crise no colo de quem é, digamos assim, ele é oposição, ele não está no poder. Ele foi presidente, ele saiu, o Biden entrou, governou. Tem um cenário muito complicado para ele pessoalmente, organicamente, no cenário internacional, horrível para o Biden, né? Muitas atrapalhadas, um desastre, fracasso na Ucrânia, uma fuga completamente vergonhosa do Afeganistão. Ou seja, é difícil. Como é que vai se jogar uma crise no opositor? O Trump tem o quê? Todos os julgamentos, processos contra ele, mas é o que dá para se fazer politicamente. Reverter o quadro é difícil, até por causa da falta de vitalidade da campanha do Biden. A menos que surja um fator novo que a gente não sabe. Esse episódio da bala, não sei como vai, desse tiroteio,
que inclusive levou à morte teve gente que morreu, ele pode gerar um episódio desse tipo. Eu ainda não consigo enxergar como isso poderia desfavorecer o Trump hoje. Mas a gente está cedo para bater o martelo. Por outro lado, letras vermelhas. Se vencer, o Trump assume um cenário de crise internacional e de pressão interna. Com a máquina da mídia, vários setores contra ele, contra o setor da indústria cultural, logicamente contra ele também, como foi da outra vez. Um cenário de vários setores financeiros não muito afeitos ao que ele está apresentando, de forma que ele entra num cenário complicado também. Aí vem a pergunta que abre perspectivas, e pode ser muito mais do que essas 3 hipóteses, só estou colocando algumas. Letras verdes. Os tiros foram um alerta ao Trump, de setores que te liga aí, né? Uma tentativa do Trump de aglutinar forças a partir do episódio, aí supondo que tenha sido algo diferente ou um fato aleatório. Ou pode ter sido um cara que simplesmente estava e pegou uma arma e foi lá. Agora, houve sim, ao meu ver, e já vi vários especialistas falando, uma brutal falha de quem deveria proporcionar segurança. Então, quem proporcionou ali toda a organização, todo o aparato em torno do episódio, do comício, falhou e falhou feio. Houve uma falha muito grande ali. É preciso observar se foi uma falha, se foi um erro, ou se isso foi construído. E se foi construído, quem construiu. Agora, não dá para dizer isso agora. Se alguém disser, olha, eu sei que foi, tá querendo clique de graça, né? Mas tá aí, eu trouxe esse tema porque eu sabia que alguns de vocês iam me perguntar, e por respeito a quem acompanha, eu trouxe, claro, conclusões pouco conclusivas, mas está tudo muito em aberto ainda, né? Mas vamos ver se a gente vai caminhar para o efeito Guerra Civil, que é o filme em cartaz aí, né? Agora a gente parte para o tema 1, né? Que é o tema 0, que é a questão da OTAN admite estar em um beco sem saída. Ao final da cúpula, que foi encerrada aí da OTAN, no qual teve episódios bem engraçados, como o Biden chamar o Zelensky de Putin, né? Aquilo ali foi um erro grotesco, assim, foi uma situação extremamente constrangedora, até porque é um erro que qualquer um poderia cometer. Todo mundo poderia cometer um erro de trocar o nome, isso acontece, qualquer um, mas só que o Biden, todo mundo sabe que ele está errando muito. Por quê? Porque ele tem condições visivelmente físicas limitadas. Não tanto pela idade, como por causa de algo mais que tem ali de problema dele. E isso já era perceptível na outra eleição. Eu discutia com alguns camaradas sobre ali a situação do Biden. Eu me lembro de estar conversando sobre como é que o Biden estava na última eleição. E era notório que ele não estava bem, já na última. Agora a coisa degringolou, ele está muito pior. Não dá nem para maquiar a situação mais. E aí ele foi lá e chamou o Zelensky de Putin. Diz que o Putin era presidente da Ucrânia. E o fato é que no final dessa cúpula, o saldo que ela traz é um saldo muito melancólico para a OTAN, porque ela chega a algumas conclusões a respeito do que ela não pode fazer, de impossibilidades. Tanto é que quando teve aquele episódio da praia, da praia da Crimeia, do míssil com munição de fragmentação, que foi uma provocação, um atentado terrorista, muita gente levantou, a Rússia deve responder de maneira firme e tal, deve responder na mesma moeda e gerar um pânico. O que a gente discutiu aqui? Não precisa, por quê? Porque a OTAN não está bem. Quando a gente responde a uma provocação, sendo que nós estamos, aí eu estou interpretando no caso a Rússia está numa situação favorável. Tem resiliência econômica, tem vantagem política, o Putin não está nem perto de ser questionado como líder pela sua sociedade, tem vantagem militar visível, não tem por que cair em provocação desse tipo, porque vai bem. Aquela sentença, a Rússia precisa fazer alguma coisa, nega o fato de que a Rússia está numa guerra. A Rússia já está fazendo uma coisa, ela está numa guerra e está vencendo. É como se a Rússia não estivesse fazendo nada. Ela está numa posição favorável. O saldo da cúpula da OTAN é melancólico por quê? Porque nada de novo foi apresentado ali. A Ucrânia. Por isso que eu botei essa foto do Zelensky aí com uma cara de
uma cara de não muito contente, né? Porque é o que representa o que foi essa cúpula para a Ucrânia. Não, a Ucrânia não entrou na OTAN e não entrará enquanto estiver numa guerra com a Rússia. E talvez nem depois, porque é importante para a Rússia que a Ucrânia não esteja na OTAN. A Rússia quer a Ucrânia como espaço neutro. Trago a seguinte matéria, do The New York Times. As promessas da OTAN à Ucrânia são insuficientes para uma contraofensiva este ano. Isso é o The New York Times, tá? The New York Times, não é mídia russa. As doações de armas, muitas ainda por construir, dos Estados Unidos e de países europeus levarão semanas, se não meses, a chegar às linhas de frente. De forma que mudança no panorama, esqueçam no curto prazo. Isso pode estar disfarçando uma ofensiva que está sendo tramada e que deve acontecer à sombra da percepção da Rússia. Pode ser que sim, mas em todas as outras vezes que a mídia dos Estados Unidos disse que estava difícil de construir um cenário mais favorável para a Ucrânia, realmente estava. Não era um disfarce ou uma cortina de fumaça, é porque a situação realmente estava complicada. E me parece que agora continua. Pensando em todo o contexto, essa guerra de conjunto, nada, se acontecer, é raio em céu azul. Nada nos habilita a encontrar ali um fato que vai mudar, no curto prazo, o rumo dessa guerra aí, que é favorável à Rússia. Letras vermelhas. O artigo revela que não há como a Ucrânia fazer a Rússia recuar até o final de 2024. Muitas coisas foram prometidas, a mísseis lá na Alemanha até 2026, ou seja, sempre para depois. Os caças já estão chegando. Vão poder ficar em bases aéreas da Europa? Não, os Estados Unidos disseram que não querem. Ou seja, qualquer medida mais drástica, ela está batendo na trave, ela não está entrando. Ela não bate na trave e sai, não é bate na trave e entra, né? Letras vermelhas. O artigo revela que não há como a Ucrânia fazer a Rússia recuar até o final de 2024, ou seja, é o que é a síntese desse artigo aí. Letras azuis. A Ucrânia seguirá na estratégia da defesa ativa, que é segurar o jogo, não permitir nenhum avanço russo a pau e corda, com muita dificuldade, porque até isso já está difícil, e apostar no terrorismo, que é ataque contra civis, tentar levar a sensação de medo à sociedade russa, que fragilize ou tente fragilizar o governo do Vladimir Putin. É o que dá para fazer. E é o que essa matéria aponta e é o que o saldo da cúpula da OTAN apresenta. Muitas promessas e promessas de que a guerra vai perdurar se a Ucrânia suportar. Por quê? Porque a Rússia não vai acelerar o fim da guerra. Por quê? Porque a OTAN vai mal. E a OTAN não pode acelerar o fim da guerra porque é a derrota. Essa guerra não pode acabar pelo menos antes da eleição nos Estados Unidos. Senão é o fim para o Biden. Se a guerra acabar hoje, a Rússia está em vantagem. Os territórios que optaram por aderir ao Estado russo, Kherson, Zaporígia, Lugansk, Donetsk, a Crimeia já antes, seguirão com a Rússia. Então esse que é o ponto. Nenhum dos dois lados hoje vislumbra a necessidade ou a possibilidade do fim dessa guerra. Letras azuis. Tanto é que o presidente tcheco, que é o Petr Pavel ali, ele disse que a Ucrânia não conseguirá recuperar territórios que aderiram à Rússia. Aí ele recomenda, o negócio é segurar o que tem, não permitir o avanço russo, buscar um cessar-fogo e, depois do cessar-fogo, sem nenhuma guerra, a Ucrânia buscar uma adesão à OTAN. O que a OTAN já disse, talvez não aconteça nos próximos 10 anos. Então, o panorama para a Ucrânia é muito complicado. Porque é lógico que a OTAN era só uma promessa. A União Europeia era só uma promessa. Se a Ucrânia fizer parte da OTAN ou da União Europeia, será com um status diferenciado, não nas mesmas condições. Certamente não. Ou não no curto prazo, a menos que muita coisa mude. Então, o próprio líder tcheco
e ninguém aqui vai dizer que ele é pró-Rússia, muito pelo contrário, está colocando em uma situação complicada para a Ucrânia. Letras vermelhas. Segundo o presidente tcheco, o Pavel, aí, os territórios que aderiram à Rússia serão tidos como temporariamente ocupados. Está se buscando aqui um status que mantenha o incômodo para a Rússia, algo como Kherson, Zaporígia, Lugansk, Donetsk e Crimeia, serão reconhecidos como território temporariamente ocupados. Para sempre? Não sei. Mas o fato é, na impossibilidade de retomar os territórios, a Ucrânia vai ter que aceitar que são territórios ocupados pela Rússia, porque ela não tem força, e a matéria do The New York Times aponta, e o presidente tcheco também aponta, que não vai dar para recuperar, não, pelo menos até o final do ano. Continuamos a falar de Rússia, já que estamos falando dela, né? O Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, ele disse o seguinte: a adesão da Turquia à OTAN contradiz documentos fundamentais da Organização para a Cooperação de Xangai. O que a Turquia quer? A Turquia, ela é membro da OTAN, membro escorregadio. É bem verdade que a Turquia, ela em si, muito embora a OTAN esteja numa guerra contra a Rússia, ela própria não está sendo hostil à Rússia. Ela faz parte de um bloco que é, mas ela por si só não está agindo dessa forma. Está tomando todo o cuidado do mundo e continua sentadinha em cima do muro. Agora, não é porque ela está sentada em cima do muro que ela vai poder literalmente botar um pé em cada canoa, né? Aí o que a Rússia faz? Não, só um pouquinho. Vocês já fazem parte da OTAN, e a OTAN é o adversário da Rússia. A Rússia faz parte da Organização para a Cooperação de Xangai. Aí a Turquia quer estar na OTAN e na Organização para a Cooperação de Xangai? Não, não vai rolar. Ou seja, a Rússia até cogita a hipótese da Turquia nos BRICS, mas ela não cogita a hipótese da Turquia na Organização para a Cooperação de Xangai. Então a gente vê uma certa gradação aí, né, em termos de relevância que a Rússia dá. Não estou dizendo que ela reduz a importância dos BRICS, estou dizendo que ela está vendo algo mais sério. Até porque a Organização para a Cooperação de Xangai, ela tem um aspecto de ser uma parceria de defesa também. E aí a coisa muda de figura. Ó, como é que um membro da OTAN vai estar na... A OTAN é inimigo. Letras verdes. A Turquia tem tentado manter um pé em cada canoa para tirar vantagem explorando os atritos. Ela fica valorizando o passe. Flerta com a Rússia: olha, se não sair nada daqui eu vou conversar com os Estados Unidos. Vai nos Estados Unidos: olha, se não sair nada daqui eu vou conversar com a Rússia. Esse movimento está deixando impaciente a OTAN e os adversários da OTAN. A Rússia já falou: ó, chega disso, entendeu? Vamos se situar um pouquinho também. Pragmatismo, fisiologismo tem limite. Não dá para ficar fazendo isso o tempo inteiro e achar que vai dar certo, né? Deixa eu sair. Ah, não precisa, né? Todo mundo sabe que atrás do meu quadrado tem Rússia, tem muita Rússia, né? Então, assim, pintado aí de algo que é meio verde, meio azul, está a Organização para a Cooperação de Xangai, acho que atualizada. Tem sempre alguém novo entrando, acho que a Bielorrússia entrou. Acho que a Bielorrússia entrou também. Eu marquei com X a Turquia, que quer entrar, mas a Rússia diz não vai entrar. Aí percebo que a Turquia, ela está ela tem isso, até pela sua própria posição geográfica, né? Eu sou Europa, eu sou Oriente Médio, o que eu sou? Eu sou Europa, sou Ásia, sou... É uma transição, ela tem essa dualidade. E a Turquia, isso não é necessariamente um problema. Ah, gera problemas de identidade. Não, a Turquia não está muito preocupada. Pode ter preocupação, mas ela explora as vantagens disso. De conseguir buscar as vantagens da Europa e buscar as vantagens na Ásia. Claro, a União Europeia leva a Turquia em banho-maria para sempre. A Turquia vai entrar e a Turquia nunca entra. Olha, a Turquia pode entrar se fizer isso, aquilo, se segurar os migrantes que entram por ali, se fizer tal coisa, se mudar tal instituição. A Turquia vai lá, faz as coisas, mas ela acaba sempre... Essa situação da Turquia na União Europeia é a mãe dizendo para o filho: na volta a gente compra, né? Ela sempre empurrando ela para depois. Letras azuis. A Organização para a Cooperação de Xangai engloba também
a questão da segurança, o que não existe nos BRICS, e é uma blindagem, logicamente, contra a OTAN. Daí, ao meu ver, a Rússia fechar a porta para a Turquia na Organização para a Cooperação de Xangai, mas não fazer o mesmo sobre os BRICS. Os BRICS têm esse caráter de alternativa ao caos que a bolha da OTAN gera, mas é uma alternativa de estabilidade econômica, que não tem necessariamente um alinhamento ideológico, não que a Organização para a Cooperação de Xangai tenha, também não tem. Agora, os BRICS parece que é algo mais móvel, mais fluido, que quem está de saco cheio desse caos todo gerado aí pode vir para cá, porque aqui a gente é um porto seguro. Isso faz com que os BRICS pareçam ser um grande guarda-chuva de alternativa, inclusive à economia dolarizada. E a vantagem dos BRICS, como está se apresentando, é todo mundo que se sente afetado, inclusive membros da OTAN, a própria Turquia, está buscando os BRICS, e a Rússia não fecha a porta nos BRICS, mas fecha a porta na Organização para a Cooperação em Xangai. Não sei se a Turquia tentar afunilar o seu interesse, se a Rússia não vai fechar. Até porque assim, a gente caminha para um contexto em que a Turquia tenta continuar numa levada de globalização em pleno contexto de desglobalização. Porque o mundo está se fechando em bolhas, maiores e menores. Mas o fato é, a bolha da OTAN já se fechou e está se fechando cada vez mais. Vai ser um mundo governado pelos Estados Unidos, completamente, cada vez mais submisso. Fora dali tem muito mundo. Agora, a Turquia está numa posição que é uma espécie de espaço interdimensional, assim, né? Já que estamos falando de Rússia, né, o vice-ministro das Relações Exteriores, o Mikhail Galuzin, que é russo, ele diz o seguinte: temos uma opinião negativa sobre as atividades da missão da União Europeia na Armênia. O que ele está colocando aí? Letras vermelhas. A União Europeia estaria coletando informações sobre instalações russas na Armênia e sobre países vizinhos. Deixa eu botar a Armênia no mapa aqui. Ó. A Armênia está pintada de amarelo. Ou seja, ela está naquele miolo ali, naquela faixa que está esmagada entre Rússia, que está pintada de verde, parte dela, Turquia em laranja e Irã em rosa. São países influentes. Então, todo aquele miolo ali ele é importante. E, segundo a Rússia, a OTAN está usando a Armênia para criar uma situação com todos esses aí, mesmo com a Turquia, que é membro da OTAN, mas um membro escorregadio. Então, as relações entre a Rússia e a Armênia são cada vez piores. Letras verdes. A OTAN tem promovido exercícios militares com a Armênia e fechado pactos de defesa. Estão transformando cada vez mais a Armênia numa ferramenta, em um instrumento, em uma arma. Acho que a Ucrânia é um bom exemplo do que acontece com quem se deixa ser uma arma da OTAN, mas me parece que é um caminho sem volta para a Armênia, dado tudo que já aconteceu, né? Letras azuis. A Rússia afirma que o núcleo duro da OTAN prepara a Armênia como peça para atingir países do entorno, tais como Turquia, Irã e Rússia, que foi o que eu comentei com vocês. Ainda na Europa, né? Embora a gente vá para a Europa, vá para essa parte que é meio Europa, meio Ásia, né? Mas continuamos aí nesse cenário Rússia e OTAN. A mídia alemã, e aqui eu pontuo que é a Der Spiegel e a Bild, publica um suposto plano de guerra da Alemanha. E o que continha nesse suposto plano de guerra, do papel que a Alemanha teria, o que ela faria numa possível guerra com a Rússia? Letras vermelhas. A Alemanha seria um país de trânsito para as tropas da OTAN em caso de guerra com a Rússia. Tanto é que eu já coloquei para vocês essa... A OTAN ela cria várias frentes ali, né? Tem uma frente lá pelos nórdicos, tem uma frente pelo Mediterrâneo, tem uma busca lá até de envolver Geórgia, e a Armênia já está envolvida, né? A Turquia é membro da OTAN. E a Alemanha seria, uma frente seria desembarque na Holanda, Alemanha como passagem, Polônia e uma frente lá contra a Bielorrússia, numa possível guerra, né? Então a Alemanha seria um país de trânsito para as tropas da OTAN em caso de guerra contra a Rússia. Letras verdes, isso está no plano que a mídia alemã divulgou aí. Além de fornecer soldados, as ruas serão fechadas na Alemanha para trânsito civil, para que as tropas possam passar em caso de guerra,
e a sociedade civil deve fornecer provisões e abrigos. Tudo isso que está nas letras verdes não é nenhum, meu Deus, que absurdo, isso aqui é o óbvio do óbvio do óbvio, ninguém imaginou que seria diferente. Inclusive, se fosse só isso aqui que está nas letras verdes, a Alemanha estaria super contente, porque na verdade o projeto é a Alemanha encabeçar uma possível guerra contra a Rússia, o que seria catastrófico. A Alemanha faz esse papel. Agora vamos para o Oriente Médio, porque Israel, Oriente Médio ali, né, num contato com o norte da África, Israel cria mais problemas para o Egito. Trago a seguinte matéria: o Netanyahu exige controle israelense do território de Gaza na fronteira com o Egito. O Egito não gosta dessa ideia porque isso tira uma importância fundamental do Egito, que é ser uma conexão com Gaza para ajuda humanitária. O Egito já vem sendo abalado por causa dessa guerra barra massacre que acontece na faixa de Gaza, que é uma guerra contra o Hamas, né, contra a guerra de guerrilha contra o Hamas, mas é massacre contra civis palestinos. Porque esse episódio fez com que os Houthis do Iêmen se envolvessem, atacassem navios que passam pelo Mar Vermelho e gerou um prejuízo para o Canal de Suez, que é uma conexão entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Isso é um problema econômico. Então, esse episódio na faixa de Gaza está atrapalhando enormemente o Egito. Está aí um Benjamin Netanyahu. Letras vermelhas. Israel controlará qualquer conexão de Gaza com o mundo. Gaza é mais do que nunca, já era bastante isso, mas torna-se cada vez mais um gueto. Todas as entradas e saídas dependem de Israel. Isso faz com que seja um gueto. O pessoal está ali fechado, administrado por Israel. E lógico, né, se esvaziar a função do Egito é como uma conexão, né, com Gaza. A conexão de Gaza com o mundo se dava pelo Egito, agora não se dá mais, porque Israel controla aquela passagem. A conexão do Egito agora é com Israel, que administra aquela faixa de contato ali. Tanto é que o episódio da tomada de Rafah por Israel, a passagem de Rafah, que depois foi destruída, ela gerou um drama enorme para o Egito e uma grande crítica do Egito, porque acordos garantiam que aquela passagem não poderia ser tomada e dominada por Israel, que atropelou acordos aí, né? Letras azuis. O Egito concordou em construir muros subterrâneos que bloqueiem túneis na fronteira, porque tem toda aquela sistemática, aquela rede de túneis em Gaza, e muitos passam para o Egito. O que o Egito se comprometeu a fazer para as discussões avançarem? Fechar aquilo, né? Fechar as conexões para que o Hamas não possa usá-la. Só que Israel, mesmo assim, mantém uma conduta muito complicada e de pouco diálogo, né? Ao norte, nesse mapa, está ali Franja de Gaza, está ali a faixa de Gaza. Tá? É uma zona bem densamente povoada. Ao sul ali, todo aquele corredor Filadélfia, que está pintado, é a zona de contato entre a faixa de Gaza, território palestino, e ao sul, o Egito. E Israel vai dominar todo o corredor Filadélfia. Tem a passagem de Rafah e tem a passagem de Kerem Shalom, que eu discuti com vocês alguns dias aqui atrás, que a de Kerem Shalom está sendo utilizada, né? Letras azuis. Israel já se apoderou da passagem por Rafah e a destruiu, gerando atritos com o Egito, e lembrar que durante esses episódios, acho que 2 soldados do Egito foram assassinados por tropas de Israel. Isso foi abafado dentro do Egito, para não gerar uma crise, e mesmo assim gerou uma crise dentro do exército. Porque isso é uma provocação. Matar soldados egípcios. Só que o Egito entendeu o que ali? E aqui eu estou passando a compreensão que o Egito teve sobre isso, não a minha. O Egito entende que se ele fizer um movimento contra Israel, isso vai justificar a tese de Israel de que é atacado por todos os lados. Isso vai fortalecer a causa de Israel e vai, lógico, colocar o Egito num confronto no qual ele não está diretamente envolvido ainda, muito embora 2 militares tenham sido assassinados.
Mais uma matéria aí. O Iraque está em negociações com o Tesouro dos Estados Unidos sobre bancos e restrições ao dólar. Já saiu um resultado prático dessas negociações aí, né? Que foi o quê? Letras vermelhas. Os Estados Unidos pressionaram o Iraque a abandonar transações em yuan, que é a moeda chinesa. Por quê? Porque toda essa diversificação das moedas em países da zona produtora de petróleo tiram a importância que tem para o dólar, como lastro. Todas as transações de petróleo serem feitas em dólar dá lastro para o petróleo, porque é uma demanda enorme. Se os países produtores de petróleo começarem a diversificar as suas cestas de moedas, isso vai fazer virar fumaça os tais dos petrodólares. Quem quiser dar uma pesquisada sobre isso, estimulo até que faça uma pesquisa sobre o contexto histórico, porque vai pegar um contexto de crise bem interessante ali para entender. Então, se os petrodólares forem exterminados, que é essa função primordial do dólar como moeda de conversão das negociações para o petróleo, o dólar perde muito da sua demanda e ele perde muito do seu lastro. Mas como os Estados Unidos usam e abusam do dólar como arma, os países não confiam no dólar. Não que confiassem antes muito, mas é cada vez uma moeda com menos credibilidade, porque é usada cada vez de maneira mais corriqueira como arma geopolítica para sanções, boicotes, roubo de dinheiro, como se viu no caso da Ucrânia lá, que congelaram a receita dos ativos russos e mandaram para a Ucrânia. O euro segue a mesma toada, nesse caso da credibilidade, não do ligado ao petróleo. Mas o fato é, os Estados Unidos não vão permitir que isso aconteça pelo menos no Iraque. Em outros países isso já está acontecendo de maneira acelerada. Letras verdes. O Federal Reserve, que seria o grande banco estadunidense, o Banco Central, né, dos Estados Unidos, cumpre esse papel. Ele controla o dinheiro fruto do negócio do petróleo no Iraque, que é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Isso é um absurdo completo mesmo, né? Qualquer pessoa que tem algum apreço por respeitar a soberania de outros países acha isso aqui uma coisa completamente absurda. Então o Iraque não tem muitas saídas. Mesmo assim ainda tenta se movimentar, mas é muito difícil. É um país ocupado militarmente, tem acho que 2.500 soldados dos Estados Unidos lá, se não me engano. E tem um controle, o seu sistema financeiro é controlado, né? Então, uma luta aí para que o yuan não se construa a lógica do petro-yuan, né? Que seria uma coisa diferente do petrodólar, lógico, né? Isso é só um palavrório aqui que eu estou fazendo, né? Então está aí a China pintada de laranja. Lembrei de pintar Taiwan ali também, porque o aplicativo não faz, até um camarada comentou. Eu vejo que Taiwan, quando às vezes a China está pintada e Taiwan não está, porque eu esqueço mesmo, né? Porque o aplicativo deveria fazer automaticamente, já que Taiwan é parte da China, mas o aplicativo, né, tem seus méritos, só estou colocando uma crítica pontual. Ele reconhece Taiwan como um país independente, o que poucos fazem, né? Meia dúzia de países aí fazem isso. E só por pressão dos Estados Unidos. Aí o norte não, né? Vamos falar sobre a África, né? Vamos para um atrito na África. Cresce a tensão entre Etiópia e Somália, que é um assunto que eu tenho discutido com vocês aqui, porque a Etiópia quer uma saída pelo mar, está negociando com a Somalilândia, que é uma região autônoma da Somália, mas que ainda não tem reconhecimento internacional. E em troca dessa saída para o mar, esse acesso ao mar que a Etiópia não tem, ela vai, que é o que eu coloco nas letras vermelhas, a Etiópia reconhecerá a Somalilândia como país em troca de saída para o mar. Só que tem que combinar com a Somália isso, aí tem todo um atrito rolando por causa dessa situação. E não é só a Somália que vai meter o bedelho. Não é nem meter o bedelho, porque, né, é uma discussão que envolve a Somália. Somalilândia, em termos internacionais, é uma região autônoma, mas não é um país independente. O Djibouti também vai se meter nisso, né? Já vou trazer os motivos aí. Trago a seguinte matéria: a Somalilândia envia o primeiro lote de comandos à Etiópia para treinamento. Olhem como é que está a situação.
a Somalilândia está mandando gente para treinar na Etiópia por um possível entreveiro. Mas não é uma guerra Etiópia-Somália, é outra situação que eu já vou trazer depois para vocês aqui que está preocupando a Somalilândia. Letras vermelhas, a Etiópia... não, isso aqui eu já falei. Segundo ponto, letras azuis. O envio de tropas faz parte de um acordo estabelecido entre a Etiópia e a Somalilândia. Então, a Etiópia vai reforçando cada vez mais a autonomia da Somalilândia. Mas tem uma situação tensa aí, que é um outro país dialogando com uma região autônoma da Somália, e a Somália vê isso como algo que fere a sua soberania. Tem uma situação a ser resolvida aí. Letras azuis. A Somalilândia move-se após indícios de que o vizinho Djibouti, que a Etiópia usa, está aqui o Djibouti, tá? O Djibouti está pintado de rosa. Então a Etiópia usa mediante pagamento, e um bom pagamento, inclusive reclama porque é muito caro o custo para usar os portos no Djibouti, ele usa para saída para o mar. Se ele começar a usar a Somalilândia, o Djibouti não vai ser usado. Aí o Djibouti não vai deixar isso acontecer. E vai fazer o quê? A Somalilândia move-se para buscar treinamento após indícios de que o vizinho Djibouti treina rebeldes armados para inviabilizar as negociações com a Etiópia. Ou seja, vão promover bagunças ali que vão inviabilizar. Então, a Somalilândia vai tornar-se uma área conturbada por esse expediente de rebeldes armados bagunçando o cenário. O que faz parte de muitos dos contextos, não só na África como no mundo. Mas a gente pega esse cenário de jazidas minerais. Deixa eu ver se eu consigo pegar no mapa aqui, eu consigo esse recorte. Não vou pegar, né? Mas a gente pega a situação da República Democrática do Congo, por exemplo. Tem países que estão estimulando guerrilhas e grupos armados em regiões mineradoras para atrapalhar as transações comerciais da República Democrática do Congo com outros países. Então, esse expediente de usar grupos criminosos para fazerem um trabalho sujo é corriqueiro não só na África, como em boa parte dos países do mundo, né? Em todos os continentes, né? Mais uma situação ligada a esse atrito aí, ó. Olha isso aqui. Ex-ministro das Relações Exteriores da Somália diz que o governo deveria permitir que o Al-Shabaab, que é um grupo rebelde, enfrentasse a agressão etíope. Letras vermelhas. Pesquisem quem são o Al-Shabaab. Dica, né? Ele disse que o grupo é a força armada apta a enfrentar a Etiópia e evitar um acordo com a Somalilândia. Então, o Al-Shabaab que vem numa guerra com o governo da Somália pode tornar-se um aliado circunstancial por causa dessa questão da Somalilândia. São as voltas que o mundo dá, né? Letras verdes. Ele diz que os Estados Unidos não têm dado centralidade à luta contra o Al-Shabaab, o que indica um aval dos Estados Unidos para a normalização. Até porque entre a Etiópia e o Al-Shabaab, os Estados Unidos optam pelo Al-Shabaab, porque a Etiópia agora é membro dos BRICS e tem ótimas relações com Rússia e China. Aí a gente entra num aspecto mais global da coisa. Opa, agora a gente vai para o último tema, né? Eu ia colocar 2 temas nesse final aqui, mas eu resolvi não colocar porque ia ficar muito tema para hoje, eu ia esmagar as discussões, né? Vou fechar só com essa questão da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul quer defesas antidrones. A matéria diz o seguinte: Coreia do Sul iniciará a produção de arma laser antiaérea, o que Israel também está tentando fazer. Porque o Irã, num sábado à noite, aposentou o Iron Dome e toda a parafernália de defesa de Israel. Por quê? Porque com o ataque de drones revelou como é fácil saturar sistemas de defesa e fazer com que em uma noite, em um período de poucas horas, Israel gastasse uma cifra bilionária para se defender, enquanto o Irã gastou 10% de 100 milhões de dólares, o equivalente mais ou menos, a talvez até menos, para promover um ataque. Então isso revelou a fragilidade de sistemas de defesa caros para drones pequenos, de baixa altitude e que voam devagar. Às vezes a solução está numa coisa tão simples, né? E sim, né? É uma tecnologia relativamente simples um drone, né? Um drone, eu digo assim, muitos que são o custo dele, a produção dele. Tanto é que tem locais que os caras estão produzindo drones assim
quase que artesanais. Então, essa lógica dos drones mudou muita coisa. Claro, não vai mudar tudo, mas mudou muita coisa do que se pensava sobre guerra. Tem muito tanque ultramoderno que não está conseguindo resistir aos drones kamikaze. Tem sistemas de defesa caro com mísseis super elaborados e caríssimos que não conseguem abater os drones. O Iron Dome foi aposentado por drones. Tá aí a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Qual é o medo da Coreia do Sul? Letras vermelhas. O objetivo é ficar menos exposto a drones da Coreia do Norte, que são um drama para os sistemas de defesa. Os caras gastaram e gastaram e gastaram super equipamentos e os caras mandam quase que uma caixa de sapato voadora que fura esses sistemas, entendeu? Então é preciso encontrar uma solução para isso. E que seja barata, lógico, porque senão vai ter um gasto diferenciado. Um gasta muito para se defender, o outro gasta pouco para atacar. A Rússia devastou a OTAN dessa forma. Enxames de drones baratos e sistemas caros de defesa sobrecarregaram o custo da guerra para a OTAN e para a Ucrânia. Letras azuis. Veículos pequenos, lentos e que voam baixo têm sido um problema para a OTAN e para Israel. Israel não sabe o que fazer com os drones do Hezbollah, por exemplo. Letras azuis. A Coreia do Norte tem desenvolvido drones de reconhecimento de grande altitude, né? Tem drones mais modernos, de variados tipos, como é o caso de drones maiores mesmo. Aqui eu não estou falando de caixinhas de sapato voadoras. Eu falo caixinhas de sapato porque tem drone de papelão que é usado. Tá? A gente está falando de drones mesmo, né? São aviões, né? Não tripulados. Tá aí o Kim Jong-un numa conversa ali com o pessoal, né? Ao lado de um drone norte-coreano. E a Coreia do Norte avança rápido nessas tecnologias. Ela tem um investimento grande, já tem satélite espião no espaço, lançou, tá lá, depois tentou um segundo, deu errado, mas daqui a pouco vai botar o segundo, o terceiro. Avança nos drones, já tem arma nuclear. Coreia do Norte, entendeu? É a diplomacia da pistola na cintura, né? Vamos conversar com o pau em cima da mesa, né? Pedaço de pau em cima da mesa, não pensa bobagem, né? E mescla isso com o uso de drones baratos chineses, né, que de baixa altitude. Então, né? E lógico, ela deve ter seus próprios drones baratos também. E lembrando, não estou colocando drone barato chinês como porcaria tecnológica. Não, a China já superou há muito tempo esse sinônimo de ser porcaria tecnológica. Né? Muito pelo contrário, eu tenho aparelhos da China que são... Não troco eles por aparelhos do mundo ocidental, digamos assim, ou mesmo de seus vizinhos, né? Sul-coreanos, que são produtores de tecnologia também, Taiwan, né? Letras vermelhas. A Coreia do Norte está observando a mudança que os drones promovem na guerra da Ucrânia. E a guerra na Ucrânia está demonstrando muita coisa ali, de guerra eletrônica. A Rússia está se revelando super resiliente e rápida na assimilação de tecnologias e desenvolvimento de engenharia reversa e de soluções rápidas para novos armamentos da OTAN que surgem. É um laboratório. Letras verdes. Estados Unidos e Israel também estudam para desenvolver armas antiaéreas com uso de laser, como eu já discuti com vocês aqui, né? Para substituir o pobre do Iron Dome aí que, coitado, né? Não sobreviveu às guerras com drones. E aí chegamos ao momento final do vídeo. Momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. O que garante efetivamente a existência do canal é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. Trago 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas, não estão em ordem de importância. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, por aquela que for mais prática para vocês, seja lá que maneira vocês escolham para apoiar
o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é a ajuda solidária. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Uma água aqui. Eu até estou estranhando a minha voz, está durando bastante, está um friozão aqui no Rio Grande do Sul que vocês nem imaginam. Quem mora aqui imagina, né? Mas está um frio, frio mesmo, assim. Deu 10 dias com frio infernal. Todos os dias dava menos de 10 graus. Na Serra teve temperatura negativa mesmo, não é assim -1, teve negativo mesmo. A minha voz durou bastante, né? Normalmente eu perco bastante a voz no inverno, mas eu estou fazendo aí todo um trabalho para ter voz, né? E está evoluindo bem, né? Segunda forma de apoio é pelo Pix. Tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, ajuda aqui pelo YouTube, o botão está embaixo do vídeo, tem várias faixas de valor. Vocês escolhem ali aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.